Nós praticamente concluímos a montagem da máquina de recolher cebola agora pela manhã, meio-dia, hoje dia 1º de fevereiro de 2013. A única coisa que está faltando para a gente testar à tarde é a gente dar um reaperto nessas taliscas de borracha que foi colocado na esteira do elevador. A esteira está pronta, tudo, a gente já funcionou ela ontem até inclusive, depois funcionou hoje, testou comando de trator, pistão. O trator tem que ser um trator, esse trator nosso é um TL80, tem 85 cavalos. E aí ele precisa de um comando do trator que fica acionado direto, com fluxo de óleo aberto, que é esse comando que dá potência aos pistões. E a parte dela hidráulica dela própria, que é tocada com a tomada de força, ela aciona os motores hidráulicos da máquina. Então a parte hidráulica aciona todas as esteiras, ventilador, faca, esteira de elevador, e a parte do trator do comando aciona todos os pistões. Tem pistão na roda traseira para você compensar o declívio. Se o declívio tá assim, como eu torci a câmera, você pode inclinar um pouco o pneu pro lado esquerdo para compensar, para não ficar puxando para baixo. Como a gente vai com uma carretinha assim, a gente sabe, o pessoal que trabalha na agricultura sabe, quando a gente vai com uma carretinha na ladeira, sempre ela vai puxandinho um pouco para baixo. Então você pode torcer um pouco para cima. Aqui dentro tem um pistão que é para manter nivelado o elevador. Então se você está numa ladeira, para esse elevador que não fica muito baixo, quando você está numa ladeira, você pega e levanta esse rodado desse lado aqui. Ele levanta aqui uns quase 30 centímetros de altura, tem um pistão dentro e você compensa o declive dele. Aqui a gente fez uma adaptação Le Bon Regence. Essa máquina ela já vem com suporte aqui para colocar peso. Você coloca peso em função do que? Em função do teu aclive de terreno, aclive e declive. Como a gente tem um terreno ondulado, dobrado, a gente, para compensar, colocou uns pesos que a gente tinha de trator, ele até encaixa certo aqui os pesos, e acabou colocando mais uns pesos de roda. Deve ter aqui uns 400, 500 kg. Eu acho que deve ter em torno dos 550 kg aqui. A gente deixou a esteira na posição mais horizontal possível, que é onde seria o ponto que ela mais forçaria a ponta. A gente se pendurou em 3 homens lá, mais ou menos uns 300 quilos, 3, e ficou beleza, bem estável. Sem os pesos ela fica meio equilibrada. Se pendurar uma pessoa ela até aguenta nessa posição, mas duas a gente já não aguenta. Então, como se fosse no plano não teria problema, porque a cebola que vai subir aqui vai fazer peso, mas também vai ter cebola subindo ali, também vai fazer peso, então se contrabalança. Então o que a gente fez? A gente, para evitar de pegar uma ladeira, tombar, a gente pegou e colocou mais pesos ali. A gente acredita que pode se pendurar 4 pessoas, apanhar 400 kg na ponta lá da esteira e não vai ter problema. Então isso mais por causa de um balanço, cai num buraco, de repente na ladeira, dá mais uma caidinha num buraco, qualquer coisa, poderia levantar. Mas como ela vai trabalhar, tem suporte uns 400 kg na ponta, que ali deve ter uns 600, de 500 a 600 kg, lá na ponta ele reflete uns 400 mais ou menos. O que acontece? Essa esteira também vai trabalhar numa posição bem mais vertical, porque o peso daí não vai estar tão acentuado lá na ponta, já vai estar menos. Então provavelmente não tem risco nenhum de virar numa ladeira. Mas a gente está fazendo isso aqui porque a gente vai testar ela hoje e amanhã. A gente deixou 1 hectare para colher com ela. E para a safra que vem a gente ajeita um suporte mais ajeitado, uns pesos mais ajeitados. Esse peso, puta, mas é muito peso. Mas na verdade não, a máquina pesa 3.400 kg. Com mais 600 ela vai para 4.000 kg. 4.000 kg nada mais é do que uma carretinha carregada de qualquer coisa, de feijão, de cebola. A gente é acostumado a puxar carretinha de 5 toneladas até 6 na lavoura aí. Então, se você tiver um trator de 80 CV traçado, 75 traçado, com certeza dá conta de puxar a máquina, sabe? Pode ser num morro, tudo. Se considerar que uma plantadeira cheia de adubo e feijão já pesa isso, já pesa aí uns 2, 3 mil quilos, e você ainda vai calando ela na terra,
Então vai provavelmente ser mais pesado do que puxar uma máquina dessa. Ela tem os pneus que são bem largos. Esses pneus são bem, vocês podem ver que já está com os pesos, os pneus nem sentiram nada. Pneu bem largo, muito estável para você trabalhar no solo nosso. O solo nosso é um solo pesado, não tem problema de afundar. Com certeza que com 4.000 kg não vai afundar esses pneus, senão a gente andava com as carretinhas de agrícola, quando carrega, toda a vida afundada no lavrado. Eu tenho um exaustor aqui que manda ar para cá, através de um duto, e esse duto acaba assoprando a palha da cebola para cima, e essas facas, que são semelhantes às facas que tem na frente das colheitadeiras de plataforma de soja, de feijão, cortam a palha da cebola. E essa cebola é conduzida por dentro desse compartimento, com o próprio ar que já está empurrando ela, e sai aqui para trás. Se cair alguma coisa aqui não faz mal, porque essa esteira aqui é uma esteira larga, essa esteira fica girando direto de fora a fora, justamente para jogar aqui para trás. Então cai a palha e joga toda para trás. A gente fez um teste nela, por causa do diâmetro da esteira, a gente jogou uma cebola aí, pirulito, lá na frente, para ver se não caía. Caiu lá um ou outro pirulito muito pequeno, mas a gente jogou a cebola cortada, então quando a cebola vai vir na palha, provavelmente não vai cair lá na esteira. Muito pouco, caiu de uma meia caixa de pirulito, não caiu 10. E eles estão cortados, o que facilita para eles cair. E aqui atrás a esteira tem um diâmetro bem mais, uma espessura bem mais fina que lá na frente. Ó, passa um pouco mais do que um dedo aqui, ó. Não cabe 2 dedos, aqui ó, um dedo praticamente. Um dedo e alguns milímetros. Ela é para ter aqui 27 milímetros nesse espaço, que foi que a gente encomendou do rapaz. Isso aqui é tudo emborrachado, toda essa parte é emborrachada. Isso aqui é emborrachado, tudo isso aí para ter cuidado com a própria cebola. Essa parte aqui é uma parte de borracha que vem por cima e cai aqui na frente. Por que isso aqui serve? Isso aqui serve para que quando a esteira esteja jogando a cebola, ela não arremesse a cebola. A cebola vem aqui, bata e seja conduzida a cair dentro do binzo, dentro da carreta em si, dentro do que você for carregar. Então, tudo isso para evitar que você tenha um machucado na cebola ou coisa desse gênero. Ali vocês podem ver que a esteira de cima tem um rolo ali. Só esse rolo ele gira livremente, que é só para conduzir a cebola de uma esteira para outra. Esse rolo é de borracha. Esse rolo é de borracha. E fica ali, ó. Ele é de borracha, ele serve só para a cebola não cair diretamente. Você vê que a queda nem magoaria a cebola, porque dá uns 30 centímetros. Mesmo assim, eles têm o cuidado de fazer um rolo de borracha para conduzir a cebola e ela não cair muito forte. Aqui na frente tem a parte da esteira, a esteira que faz, aí leva a cebola até lá em cima. Lá tem as faquinhas que cortam. E aqui tem a badana também de borracha, que é que empurra a cebola para frente. Então à tarde a gente vai ao trator TL80, como eu tinha falado para vocês, trator de capacidade de 85 CV. E à tarde a gente vai experimentar essa máquina, ver. Aqui a gente colocou óleo, ainda está um pouquinho alto porque falta fazer girar uma parte dela, então deve baixar um pouquinho. E também tem um termômetro que mede. Esse aqui usa-se um óleo semelhante que a gente usa nos trator, que banha toda a caixa ali. A gente usou um Mobil 499, né? Aqui ela tem um eixo que conduz, aciona o exaustor, e do outro lado aciona a bomba hidráulica que toca toda essa parte da máquina em si. Seria isso, mais ou menos a descrição breve do que a máquina faz. Aqui tem as rodinhas que a gente pode regular ela aqui para nivelar a altura que ela vai raspando no chão para pegar a cebola. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ajustar na hora de trabalhar lá. A gente nem vai mexer agora, vai levar lá, testar, depois ajustar para ver a altura correta. Também, do outro lado da máquina, deixa eu passar para o outro lado. Ali tem um esticador para esteira, como essa esteira articula aqui, esse esticador mexe junto também, porque ela dobra aqui na frente e ela baixa essa ponta da cabeça aqui justamente para a cebola não ir e cair, para a cebola você já largar ela numa altura bem baixa dentro do pinzo ou da granel. Essas facas aqui que cortam, ela também tem um ajuste de altura do lado.
Então, conforme a tua quantidade de cebola e o tamanho, você pode até abaixar mais essa faca para fazer um corte mais rente à cebola da palha. Ficar com menos palha ainda do que ficaria. E também a vantagem de cortar com exaustor e com faca é porque você, se por eventualidade tiver alguma pedra solta no terreno que suba pela esteira, não tem problema nenhum. Ela vai subir, vai passar, vai cair na esteira de trás e vai ser carregada. A única coisa é que vai ficar junto com a cebola. Alguma pedra pequena, alguma coisa assim. Mas não vai te prejudicar no corte, bater numa faca, porque se fosse um sistema de rolo, como a gente tem nas destaladeiras, é complicado, cairia uma pedra no meio e cortaria, né? Mas assim não teria, assim não tem problema. Essa é mais ou menos a descrição do que a máquina faz.